Como desenvolver a sua liderança com a mentalidade de aprendiz? Já pensou nisso? Como que eu estou subindo essa escada da liderança? Eu estou crescendo na minha vida a cada degrau? Ou eu estou pulando etapas? E aí nós vamos falar sobre ampliação de mentalidade. Então eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy, Escola de Gestão e Estratégia, e nosso tema de hoje é Mindset. Como está a sua mentalidade sobre liderança? Sobre o mindset, nós temos dois tipos que nós podemos classificar aqui. O primeiro é a mentalidade fixa e o segundo é uma mentalidade de crescimento progressivo. Como que está a sua? Vamos começar a pensar como que era a nossa infância, como que eu, enquanto criança, reagia às situações. Desde começar a caminhar, o começar a falar, o começar a interagir com outras pessoas. E aí a gente começa a pensar assim, em que momento da minha vida, desde o meu primeiro aninho até hoje, que eu me perdi nesse caminho e transformei a minha mentalidade em fixa. Mas o que é essa mentalidade fixa? É como eu enxergo o mundo. Um mundo que foi feito assim e que ele sempre vai ter que ser assim. Um mundo que ele é parado no tempo. Então, essa mentalidade fixa é como nós enxergamos a nossa vida hoje, e se as coisas são como são, elas sempre serão assim. Só que isso é uma consequência de todas as nossas experiências. Tudo que nós vivemos até hoje, desde o meu primeiro aninho de idade até hoje, em algum momento isso se perdeu. Que pode ter sido como criança, pode ter sido na adolescência, pode ter sido já na vida adulta, pode ter sido nas minhas experiências profissionais e pessoais. Então, nessa mentalidade fixa, a gente enxerga essa inteligência um pouco limitada, né? Então, ela acabou se perdendo no tempo, não por escolha minha, por situações e experiências que nós vivemos. E aí eu começo a perceber assim, em que momento, em que situação que eu vivi e que isso se perdeu. E para isso hoje nós temos N possibilidades de resgatar, né? A gente tem a terapia, nós temos a própria constelação, nós temos cursos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, para a gente poder fazer um resgate e tentar entender, né, em que momento que eu me perdi nessa caminhada e que interrompeu esse crescimento. Tem pessoas que levam isso com a maior naturalidade, né? Que tem essa mentalidade já de crescimento, então ela enxerga tudo como uma fonte de aprendizagem. As experiências negativas ela transforma em aprendizagem. Então é como eu penso, como eu encaro as situações da minha vida. É como se a gente estivesse passando num filme e esse filme eu enxergo todas as minhas experiências que eu vivi até agora e essa minha mentalidade ela vai se moldando aos acontecimentos e as coisas vão visualizando de uma forma diferente e resultados diferentes eu vou obtendo. Então a mentalidade fixa é um olhar, a mentalidade de crescimento progressivo é outro olhar. Dentro desse processo de mentalidade, o que nós temos que é bem importante a gente pensar? Nós temos um momento de aprendiz e um momento de não aprendiz, tá? A mentalidade fixa, ela está muito relacionada às nossas crenças limitantes. Então, como eu enxergo o mundo, que o mundo não tem oportunidades, que a minha vida sempre está travada, que os meus relacionamentos nunca dão certo, que as minhas experiências profissionais eu nunca paro em trabalho nenhum. E aí a mentalidade fixa, ela cada vez vai se fechar mais. Mas é as minhas crenças que estão moldando e aí eu preciso trabalhar ela para ter uma mentalidade de aprendiz. Então, ninguém nasce com a mentalidade fixa, nós acabamos desenvolvendo ela com o tempo. O que é a mentalidade de aprendiz? E aí que entra junto nessa mentalidade fixa é quando eu me proponho a aprender situações diferentes. Quando eu enxergo que todos os acontecimentos que estão ao meu redor, eles geram uma aprendizagem. É como se eu desenvolvesse a minha mentalidade, treinar ela para ver as oportunidades. E aí eu vou trabalhar uma mentalidade de aprendiz, que é a mentalidade de querer mais, cada vez mais, e enxergar no mundo oportunidades para mudar e para aprender. Nós temos um estudioso que é o Benjamin Barger, e ele diz o seguinte: as pessoas só conseguem evoluir
quando elas estão numa mente de aprendizes. Então ele classifica justamente essas duas formas, o aprendiz do não aprendiz. Dentro dessa estrutura, nós podemos desenvolver esse olhar de aprendiz. Então é criar um mindset de aprendiz com as experiências e as vivências que nós vamos passando. É se permitir ao novo, é querer a mudança, é trabalhar a mudança dentro da nossa vida. E aí o nosso mindset ele vai se transformando e vai entrando no mindset de prosperidade, que é justamente o de aprendiz. Quando eu estou dentro de um mindset de não aprendiz, é como se eu estivesse dentro de uma redoma de vidro, e nessa redoma de vidro eu me fecho para o novo, e as possibilidades, as oportunidades, elas não chegam até o meu conhecimento. Então, às vezes a gente usa um argumento, né? Mas o universo não conspira a meu favor. Na verdade, quando eu não estou preparado para aprender, o próprio universo se encarrega de não trazer essas possibilidades. E às vezes também tem um outro olhar, né? Pode ser que eu não estou preparado para absorver as mudanças que vêm e eu acabo que eu não enxergo essas mudanças como deveria e não aproveito as oportunidades. Então nós vamos falar um pouco agora de como que é esse mindset de vencedor. No mindset de vencedores, nós temos um exemplo que é bem interessante abordar aqui, que é o exemplo do Michael Jordan, que é o maior jogador de basquete do mundo. E aí, numa frase, ele se referencia e diz o seguinte: eu precisei fazer 9.000 arremessos, perdi nessa caminhada 300 jogos, e um outro número que é interessante, que ele teve 26 oportunidades de pessoas que acreditaram nele, e nessas 26 ele falhou. E aí nós começamos a pensar, né? Se ele é o maior jogador de basquete do mundo, como que ele tem um mindset de vencedores? De que forma que isso se constrói? E é justamente pela persistência, pela resiliência, pela capacidade que ele tem de treinar e contornar situações de adversidade. Então, essa capacidade, ela é uma mente de vencedores. E aí, essa mentalidade, ela começa a ser desenvolvida. Por quê? Porque ele acreditou nele mesmo. E ele acreditou que mesmo com todos os erros e com as oportunidades que ele teve, de pessoas que apostaram nele, ele não desistiu. E esse é um processo que acontece na visão de vários vencedores que nós temos aqui no mundo. Outro exemplo que nós temos é do Jack Welch, o CEO da GE. É bem importante nós falarmos dele, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele foi muito criticado quando ele foi contratado por suas ideias e a forma de gestão, ao mesmo tempo ele deu grandes resultados para a GE. E aí, nesse processo dele dentro da GE, ele fala que ele tem uma fome interior. O que é essa fome interior? É justamente o olhar para si, desenvolver um mindset de crescimento e aí despertar isso dentro da equipe, que é o maior desafio. E por isso hoje ele tem um mindset de vencedor. É a possibilidade de estar em constante crescimento e evolução. Dentro dessa mesma linha do mindset, nós temos os mindset dos líderes, né? Então, os vencedores e os líderes. Como que eu vou desenvolver o meu mindset de liderança dentro da minha equipe? Dentro do mindset de liderança, então, nós temos um exemplo que é bem interessante para se falar. É os líderes que desenvolvem as suas equipes pelo medo, pela disciplina. Então, se impõe medo, trabalha a equipe e o resultado dela pelo medo, automaticamente isso reverte num processo de mindset fixo, né? Então, essa pessoa está muito fixada dentro da sua estrutura que ela acredita, não está aberta ao novo, não é aprendiz. Obviamente que a equipe vai estar estruturada dessa forma e vai estar sendo liderada pelo medo. Então, todas as ações e os resultados que ela atingir é porque ela tem medo de ser julgada, ela tem medo do não crescimento. E aí, automaticamente, ela entrega resultado, mas numa gestão por medo. E a autora do livro Mindset, que é a Carol Decker, ela fala o seguinte, que é muito importante observar as doenças do CEO, né? Então, as doenças do CEO é o quê? É dentro dessa estrutura do mindset, perceber o quanto a equipe está doente, né? Perceber o quanto o medo movimenta elas. E a partir daí transformar esse mindset para um outro olhar, que é o de crescimento e de espontaneidade e progressivo. Então, é uma caminhada que é possível fazer, mas depende da escolha de mindset que esse líder vai trabalhar. No mindset, então, se nós temos uma estrutura de mindset de vencedores e nós temos uma estrutura de mindset de líderes,
É possível a gente olhar ao nosso redor, né, e fazer uma análise e perceber o quanto ao nosso redor nós temos pessoas com mindset próspero, de crescimento, e pessoas com um mindset fixo, né, que estão fechadas e que estão bitoladas ao novo. Quando nós olhamos ao nosso redor, a gente começa a fazer uma análise para si, né, o quanto eu estou disposto a mudar, ou qual a escolha de mindset que eu quero fazer. É possível sim, mesmo que eu fui uma criança que fui limitada, hoje eu consigo desenvolver. Então, vamos fazer um parênteses aqui para a gente poder fechar essa fala e entender que quanto mais eu elogio a criança lá, num aninho, enquanto ela está se desenvolvendo, maior a possibilidade dela ter um mindset de crescimento. Quanto mais criticada for essa criança lá e eu podar ela e eu disser não várias vezes, mesmo ela tentando, ela reagindo, mas ela foi criticada, quando adulto, ela vai ver um mundo sem oportunidades. E aí ela vai automaticamente para um mindset fixo. Então ela vai fechar a sua mentalidade e entender que o mundo não foi feito para ela. E por isso que hoje a gente tem tantas situações aí no nosso mundo afora de pessoas buscando resolver problemas com relação à depressão e até problemas mentais, né? Então a gente precisa se observar e entender que mindset que eu tô e como que eu posso desenvolver a minha liderança, a minha autoconfiança para poder levar a minha equipe aí, pensando já em líderes, né? Para poder trabalhar as pessoas que estão ao meu redor. Há duas mentalidades que você pode ter no mundo. Então escolha aquela que faça diferença na sua vida. Será que é a fixa? Será que é de crescimento progressivo? Sem julgamentos. O importante é se observar e entender aquela que você faz a escolha para sua vida. Gostou do nosso momento? Se inscreva no canal, curte, compartilhe e toda semana terá vídeo novo para ajudar você na evolução da sua jornada.